que a mídia teria usado a palavra Guerra Fria, nova Guerra Fria, né? Você não acha que teve ali no começo uma certa tensão, não? Porque quando a gente lembra da Guerra Fria, né, a clássica Guerra Fria, né, entre Rússia e Estados Unidos, era toda hora um vai, não vai. Né, sem a gente entender direito qual que era o cachorro grande, né, a gente sabia que era Estados Unidos e Rússia, mas quem eram os outros cachorros que estavam em volta ali, né, para atacar, e era um vai, não vai. E quando teve o ataque da Rússia à Ucrânia, a China sobrevoou Taiwan. Né, teve ali uma certa rodada ali, né, um certo rastreamento ali da área, no sentido de, ó, se bobearem eu vou. Você não acha? Não teve ali uma certa tensão, uma certa suspeita de que poderia sim ocorrer uma guerra fria de cachorro grande? Porque hoje a gente claramente sabe que tanto a Rússia quanto a Ucrânia não se sentem apoiadas pelos cachorrões que estão atrás delas, né, que eram os Estados Unidos e China. Né, o Zelensky já falou que não se sente tão apoiado pela OTAN igual eu gostaria. A Rússia já também não tem aí, né, uma resposta tão clara da China. Né? O Xi Jinping, a última vez que ele apareceu em público foi no dia 4 de fevereiro ao lado do Putin, depois nunca mais. Então, você não acha que no começo ali, principalmente, teve um certo faro ali de uma possível nova Guerra Fria? Porque não fazia também tanto sentido os dois países estarem entrando num conflito assim, entre Rússia e Ucrânia, já que a gente está falando ali de... os ucranianos, muitos deles falavam russo no seu dia a dia, tinham parentes russos, enfim, então não fazia tanto sentido assim também a Rússia atacar a Ucrânia da forma que atacou? Bom, eu por natureza sou contra alguns tipos de classificações que possam gerar uma incompreensão do que está acontecendo, né? Então, na realidade, a crítica que eu fiz, obviamente, não é para a mídia como um todo, e sim algumas chamadas, alguns segmentos que acabaram noticiando dessa forma, tá? Que, na realidade, é algo que a gente vê em vários lugares do mundo, né? Mas eu vejo assim, eu acho que na realidade acaba gerando uma incompreensão, porque eu analiso o contexto que nós estamos vivendo completamente diferente do que aconteceu na Guerra Fria. Porque na Guerra Fria nós não tínhamos economias interligadas como nós temos hoje. Nós tínhamos dois modelos, que eram dois sistemas completamente separados, que era o sistema comunista e o sistema capitalista. E eles praticamente não se comunicavam, né? Então, eu conseguiria verificar bem a existência daqueles blocos, né? Uma divisão de uma linha que separava lá o chamada cortina de ferro, né? Isso ficava muito claro. Agora, o que a gente vive, na realidade, é uma espécie de disputa que ela tem uma interdependência muito grande que a gente não viu em lugar nenhum. Entendeu? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né, vários países eles simplesmente se desconectavam do comércio internacional como uma forma de simplesmente desenvolver seu ponto de vista econômico ou até mesmo para romper ligações com outros países, mas isso no grau de estágio da economia que nós vivemos, isso é uma situação muito complicada de se fazer, entendeu? Eu sou talvez, né, é o meu posicionamento, né, talvez outros analistas podem ter um posicionamento diferente, que não acredita, por exemplo, numa guerra travada entre Estados Unidos e China, do ponto de vista militar, porque o grande prejudicado desses dois países vão ser as economias envolvidas. Então, existe muito investimento norte-americano na China, existe muito investimento chinês nos Estados Unidos, né? Assim como tem investimento do mundo todo na Rússia, né? E tem, ainda que em menor número, investimento russo fora da Rússia também, né? Então eu vejo que esses conflitos, como a gente visualiza ou vislumbrou em algum momento da história da humanidade, eles são difíceis de serem reproduzidos, né? Por isso que eu acabo mencionando nesse sentido, né? A questão de Taiwan também é uma coisa que acabou ficando um pouco no ar, né? Porque também se chegou a se comentar, talvez a China ela estivesse aí apoiando a Rússia justamente por conta dessa questão de Taiwan. Mas a China ela tem um princípio, que não é um princípio de hoje, tá? Da política externa chinesa, que é um princípio da não intervenção nos assuntos domésticos. O principal elemento da política externa chinesa é o princípio da não intervenção.
Isso vem até, isso não diz respeito apenas a Taiwan, diz respeito a toda a zona que compõe a China, né? Então, nesse sentido, a China tem sido bem coerente do seu ponto de vista de defesa desse princípio, né? Inclusive, a ideia inicial até que se aventou em relação à posição de neutralidade da China era justamente por conta da coerência, no sentido de achar que, bom, eu não quero que ninguém mexa no meu quintal, ou seja, a zona de influência chinesa. Então, eu acho que ninguém deve mexer na zona de influência russa, na qual também, entre aspas, poderia fazer parte a Ucrânia, né? A questão dos voos feitos em Taiwan, ou vamos dizer assim, talvez manifestações militares, ou vou dizer operações, mas né, aqueles exercícios militares seria a palavra correta, é algo que é feito corriqueiramente, não foi algo que obviamente foi feito de maneira localizada, né? Algo que não é uma grande novidade do seu ponto de vista. O que aconteceu naquele momento, esses voos, não sabemos se é algo que é realmente corriqueiro ou se foi feito para ser uma demonstração de força, no sentido de demonstrar, mais uma vez, que Taiwan faz parte da China, esse tipo de coisa, né? Mas eu vejo muito mais, como eu ressaltei em outro momento, muito mais uma posição de neutralidade do que uma espécie de alinhamento, assim, que não seria benéfico para a China, um alinhamento principalmente com a Rússia nesse momento. Não vejo benefícios nisso.